Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Geografia do Brasil. Estamos falando aí um pouco sobre o setor primário, o que falamos da área rural do nosso país. E hoje, muito importante, nós vamos falar sobre a Revolução Verde no Brasil. Nós sabemos que a Revolução Verde foi um fenômeno mundial, certo? Mas como que efetivamente ela ocorreu no Brasil? Se você está querendo saber disso, se liga aqui na aula. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, não deixa de ativar esse sininho para você ver a sequência de vídeos que nós estamos lançando aqui no canal. Direto estamos lançando vídeo, então fiquem bem ligados e atentos aos nossos conteúdos gratuitos para vocês, tudo bem? Então, galera, vamos falar um pouco sobre Revolução Verde, mas para entender melhor essa aula de Revolução Verde, é sempre importante dar uma olhada nas duas aulas sobre geografia agrária do Brasil, que nós já falamos. Falando um pouquinho sobre a estrutura fundiária, do histórico da estrutura fundiária no Brasil, que influencia bastante nisso aqui. Então, se você quer entender isso aqui 100%, dá uma olhada nas aulas antes, vou deixar o link aqui na descrição. Tudo bem? Vamos lá. O que foi a Revolução Verde? Primeira coisa, a Revolução Verde, gente, ela foi um fenômeno mundial, onde os países mais desenvolvidos criaram um certo pacote tecnológico para investir, para aplicar aos países subdesenvolvidos, com o objetivo de aumentar a produtividade, com o objetivo de aumentar as produções nesses países e o mais importante, eles usavam aquela desculpa, vamos combater a fome, vamos acabar com a fome no mundo, e obviamente que muitas pessoas entendem, aceitam isso com muita facilidade. No Brasil, a Revolução Verde ela se inicia principalmente a partir da década de 60. Lembrando que na década de 60, a gente já tem um processo industrial já encaminhado, iniciado lá em 1930, muito importante, e algumas tecnologias vão ser introduzidas no meio rural. Podemos então dizer que a Revolução Verde, ela é a introdução de técnicas e tecnologias no meio rural com o objetivo de aumentar a produtividade no campo. Beleza? Então quando a gente olha, Rafael, mas que tipo de tecnologia? Gente, existem inúmeras técnicas e tecnologias que foram implementadas no campo, seja no Brasil ou em outros países, durante a Revolução Verde. Por exemplo, a introdução de máquinas e equipamentos agrícolas, que antes a maior parte da atividade rural era feita pela mão de obra humana, as pessoas trabalhavam mão de obra braçal, literalmente, certo? Muito importante. Outra situação, os adubos químicos, Muitas vezes alguns solos eles não têm a condição ideal para a produção de um determinado produto, então é possível você fazer um ajuste, uma adubação para poder plantar várias vezes em sequência, sem prejudicar a produção. A fertilização, melhorar o solo que tem ali. Podemos também citar outras coisas, como o desenvolvimento de sementes selecionadas, sementes híbridas, cruzamentos de sementes novas, para gerar produtos com maior qualidade. Então, assim, nós vamos ter uma infinidade de técnicas e tecnologias aplicadas ao meio rural, certo? Que vão ser chamados de pacote de inovações, certo? Esse pacote de inovações tecnológicas que vão ser aplicados ao meio rural, principalmente nos grandes países subdesenvolvidos, aqueles que têm um setor já bem forte, o setor rural. Porém, a gente tem que entender, o grande objetivo era aumentar a produtividade, mas a gente tem que entender um porém. Toda vez que nós falamos da Revolução Verde, ela parece uma coisa muito boa, do ponto de vista que está entrando tecnologia, está desenvolvendo, as produções, só que na Revolução Verde a gente pode dizer que no Brasil principalmente, em outros países também aconteceu isso, mas podemos dizer que essa modernização que ocorreu no Brasil, pela Revolução Verde, foi classificada como uma modernização
conservadora. Rafael, por que uma modernização conservadora? Por um motivo muito simples. Ela gerou um desenvolvimento tecnológico, mas manteve a estrutura agrária. Isso significa o quê? Gente, essas tecnologias chegaram para todos os produtores que tinham no Brasil? Não. Chegou para os produtores maiores. Foram esses os grandes produtores, foram os grandes produtores que aproveitaram desse processo. Os pequenos produtores, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, eles vão acabar falindo. Por quê? Se torna muito difícil concorrer, certo? Com grandes latifundiários que já conseguem produzir em quantidade naturalmente muito maior e principalmente agora com grandes investimentos tecnológicos, utilização de equipamentos, uma qualidade melhor da produção, ou seja, se torna muito difícil o pequeno produtor, né, se desenvolver. E aí a grande questão é exatamente, acaba eliminando uma certa concorrência. Os pequenos produtores não vão conseguir se desenvolver no meio rural. E isso daí é um grande problema. Ou seja, lá atrás, a ideia de você promover a reforma agrária, lá na década de 60, né, ali antes do período militar, também no início do período militar, que a gente fala, né, da ideia das reformas de base, a ideia da reforma agrária, que estava começando a tomar uma força maior, né, se perde dentro dessa Revolução Verde, certo? A Revolução Verde acaba, na verdade, né, concentrando ainda mais as propriedades de terra no Brasil, ou seja, a estrutura fundiária se torna ainda mais concentrada. Tranquilo até aqui? Molezinha isso aqui. Beleza, mas o que a gente tem que entender muito dessa área são as consequências para o Brasil. Rafael, como assim consequências para o Brasil? Então, essa situação da Revolução Verde gerou várias consequências para o desenvolvimento do nosso país. E aí a gente pode falar uma coisa que eu já acabei de falar. Essas consequências iniciam falando sobre o aumento da desigualdade. Desigualdade entre quem? Entre o grande produtor e o pequeno produtor, certo? Quem vai ter acesso a esses equipamentos, quem vai ter acesso à tecnologia, quem vai ter acesso a sementes selecionadas, tudo isso vão ser os grandes produtores, que vão fazer com que sua produção, né, as suas produções sejam cada vez maiores. A produtividade nessas propriedades vão ser cada vez maiores, e isso vai se tornar uma coisa muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que eu fale, poxa, é bacana ver as grandes propriedades produzindo mais, é interessante, para o Brasil também tem uma certa condição interessante. Mas a gente também tem que entender que isso gerou um problema para os pequenos proprietários, que começam a não conseguir mais concorrer no mercado por conta exatamente dessa desigualdade de produção. Eles não conseguem produzir no mesmo ritmo e nem têm as mesmas ferramentas para produzir que os grandes produtores. Tudo bem? Enfim, e aí a gente fala de outra situação também. As grandes propriedades vão começar também a receber investimento de grandes empresas. Gente, grandes empresas no cenário mundial, que vão querer fazer essa propriedade produzir cada vez mais. A gente vai entrar e falar aí do processo de agroindústria, aonde o campo começa a receber investimento das indústrias, de bancos, né, de áreas tecnológicas que vão fornecer equipamentos, e isso vai fazer com que a produtividade aumente cada vez mais. A gente vai falar de agroindústria na próxima aula aqui do canal, tudo bem? E aí, o que a gente tem que entender? Essa entrada de empresas vai gerar investimento, muito capital indo para essas produções, que vão conseguir eliminar a concorrência dos pequenos produtores, porque não conseguem concorrer, não conseguem produzir no mesmo ritmo, naturalmente não conseguem preços que vão ser acessíveis ao mercado. Então eles acabam sendo eliminados muitas vezes. Diante dessa eliminação da concorrência, a gente pode dizer que os pequenos produtores eles vão falir e vai aumentar a concentração
fundiária, ou seja, eu vou ter uma concentração fundiária ainda maior. E uma coisa muito interessante que a gente pode dizer, vão se formar ainda mais latifúndios, grandes propriedades. Por quê? Os pequenos produtores que estavam ao redor de um grande produtor, eles não vão conseguir mais produzir. Eles vão fazer o quê? Eles vão buscar outras alternativas. E uma das alternativas que eles vão ter é o quê? Eles vendem a sua propriedade e quem vai ter dinheiro para comprar é o grande produtor, que aumenta ainda mais a sua propriedade. Então isso se torna algo bem interessante. E aí, aqui tem uma charge que eu particularmente gosto muito, que é do Márcio Baraldi, certo? O autor dessa charge aqui, que fala exatamente sobre essa questão da migração campo-cidade, né, rural-urbano, certo? E que mostra aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver perfeitamente, mas eu tentei reproduzir da melhor maneira possível. Aqui você tem a imagem, né, de uma enxada com uma teia de aranha, e aqui vem escrito latifúndio, certo? Ou seja, o latifúndio está imperando nesse lugar aqui, e se a enxada está parada, representa que eu não tenho trabalhadores nesse espaço. Ou seja, o trabalhador braçal, o cara que trabalhava na roça, ele não está mais lá. Por quê? Porque houve mecanização, substituiu a mão de obra por máquinas, né? A mão de obra humana por máquinas, e aí muitas pessoas, elas acabam estabelecendo um processo de êxodo rural, ou seja, saem do campo e vão para a cidade. Quando chegam na cidade, o que acontece? Muita gente indo para a cidade não tem infraestrutura para receber esse quantitativo populacional e nem tem condição em termos de serviços para atender esse povo. Então a gente fala de enxadas paradas. Então essa aqui que é a ideia, né? As enxadas paradas, né, proporcionam as enxadas paradas, ou seja, as enxadas, ferramentas paradas, sem trabalhador no meio rural, população migra para o meio urbano, certo? E aí você vai ter as cidades inchadas de população, ou seja, gerando vários problemas urbanos. Muito interessante isso, a gente ainda vai ter aulas sobre urbanização aqui no canal, urbanização do Brasil no canal, então fiquem ligados, ativa o sininho aí para você ser notificado sobre essas aulas. Continuando, para a gente concluir, a gente fala exatamente dessa ideia. A mecanização no campo proporcionou um desemprego estrutural. Rafael, o que é o desemprego estrutural? É quando você substitui aquela mão de obra humana a partir de uma evolução tecnológica. Aquele emprego passa a não ser mais feito pelo ser humano, como, por exemplo, as atividades agrícolas. Por exemplo, o arar a terra, que antes era feito pelo homem ou com a ação de animais, ou utilização de animais, hoje é feito por um trator, que faz muito mais rápido, de forma muito mais eficiente. Então, aquele emprego ali acabou, basicamente, não existindo mais. Então, o que acontece? Você vai gerando desemprego estrutural. Além disso, esse desemprego estrutural ele está diretamente ligado à substituição da mão de obra, ou seja, mão de obra humana por mão de obra mecanizada, promovendo o êxodo rural, como eu mostrei aqui, e gerando um crescimento urbano. Lembrando que esse crescimento urbano, muitas vezes, ele é descontrolado. Por quê? O fluxo de pessoas vindo do campo para a cidade começa a ser tão grande que a cidade não tem como comportar, né, essa quantidade, né, de pessoas, e aí começa a ter inúmeros problemas, né, faltando serviço, faltando estrutura, faltando moradia, faltando estrutura de transporte e N outros fatores e outros problemas que podem ser gerados. Tranquilinho? Na aula que vem falaremos sobre agroindústria e sobre, né, os processos industriais no campo e a relação cidade-campo. Fiquem ligados, ativem o sininho e até a próxima aula.